Você conhece alguém que é dono de terras? Mas afinal que ela realmente é dona das terras? Ou só acha que é? Esse questionamento parece ser um pouco confuso e não ter fundamento, mas é mais interessante do que vocês imaginam. Mesmo que uma pessoa seja dona de algumas terras, será que ela também é dona do que está no subsolo? Gente, infelizmente as coisas não são bem assim. Mas afinal agora eu vou ser um pouco mais profundo. Quem é o maior proprietário de terras de todo o mundo? Como eu citei, essas perguntas podem parecer um pouco confusas, mas acreditem, existem respostas para todas elas. Meu nome é Benjamin e hoje eu vou falar um pouco sobre os verdadeiros donos do mundo. Você tem casa própria? Será que as terras onde sua casa foi construída realmente são suas? Para responder a essa pergunta, eu preciso fazer uma viagem no tempo e explicar em uma curta aula de história, bem ligeirinha, como foi feita a distribuição de terras no Brasil. Antes da invasão portuguesa no Brasil, os donos de terras eram os índios. É claro que eles não tinham um documento provando que eram donos das terras. Na verdade, os índios se dividiam em territórios. Depois da invasão portuguesa no Brasil em 1500 até o ano 1822, qualquer terra brasileira era propriedade da coroa portuguesa. Entre 1822 e 1850, o Brasil passou pela posse livre das terras devolutas, ou seja, terras inexploradas. Nesse tempo ainda não existia valor de compra e venda, portanto as terras eram usadas apenas para cultivo. Com a alta expansão de café no ano de 1850, acompanhada do surgimento da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravos no Brasil, o governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus para substituir o trabalho escravo. Neste mesmo ano, o governo brasileiro criou a Lei de Terras com o objetivo de oferecer mão de obra aos produtores de café. Você se lembra da novela Terra Nostra, que mostrava imigrantes italianos vindo trabalhar no Brasil? Pois é, gente, a novela contava exatamente esse período da história do Brasil. Mas vamos voltar ao foco do nosso vídeo. Essa lei proibia que imigrantes pudessem comprar terras, o que os levou a trabalhar em fazendas em troca de um salário muito baixo. Sendo assim, as terras inexploradas se tornaram propriedade do Estado, podendo ser negociadas apenas através de leilões. Mas como poucas pessoas tinham condições de comprar terras, apenas os grandes latifundiários passaram a comprar. A Lei de Terras também dizia que todos os recursos oriundos dos leilões deveriam custear a vinda de novos imigrantes, que chegavam aqui com a promessa de que teriam direito de adquirir terras, o que era mentira. A partir desse momento, as terras deixaram de ser usadas apenas para cultivo e passaram a ser moeda de troca, ou seja, de compra e venda. Com isso, era possível adquirir um patrimônio particular. Só que muitas pessoas desonestas começaram a aparecer com documentos falsos para garantir ou ampliar suas terras. Foi somente em 1988 que a Constituição passou a fazer expropriação de terras e a realizar reforma agrária em fazendas que utilizassem mão de obra escrava. Bom, esse é um breve histórico de como se iniciou a compra e venda de terras no Brasil. Mas existe uma curiosidade sobre esse assunto. Você sabia que mesmo sendo dono de terras, você não tem direito ao subsolo? Quem detém o controle dos nossos recursos minerais é o governo. A propriedade do solo não implica na posse do subsolo, dos cursos dos rios e quedas d'água. Ou seja, todos os minérios e metais preciosos sob a terra e todos os cursos d'água, fontes de água mineral, rios, cachoeiras, praias e lagoas são patrimônio do povo brasileiro. Resumindo, o subsolo pertence ao proprietário do solo. Na verdade, o que se separa é a propriedade das jazidas e do imóvel em que estejam situadas. Por exemplo, se você encontrar petróleo no seu lote, infelizmente você não vai lucrar R$1 sequer. Segundo a legislação brasileira, todo o petróleo que está no subsolo pertence ao governo federal. Agora, uma pergunta. Você sabe quem é o maior dono de terras em território brasileiro? Ou melhor, qual a maior fazenda do Brasil? Um lugar que possui escola, supermercado, igreja, quadra de esportes, clínica odontológica e estação de tratamento de esgoto, obviamente devia ser uma cidade, certo? Não exatamente. Eu estou falando de uma fazenda onde moram cerca de 1.000 pessoas, situada no estado do Mato Grosso. A Fazenda Roncador, uma das maiores propriedades produtivas do mundo,
Tem mais de 800 quilômetros de estrada e é maior que a região metropolitana de São Paulo. Essas terras pertencem ao grupo Roncador, que atua com agricultura e pecuária, além de fazer mineração de calcário agrícola. Analisando essa enorme fazenda, você poderia imaginar que o grupo é um dos maiores proprietários de terras do mundo, certo? As coisas não são exatamente assim. O maior proprietário de terra nos Estados Unidos, John Malone, é o fundador da Liberty Media Corporation e está entre as 100 pessoas mais ricas do mundo. Ele possui fazendas em vários estados americanos, sendo que as propriedades da família Malone são 150 vezes maiores do que Manhattan. Estima-se que, no total, suas propriedades possuem ao todo cerca de 2,2 milhões de acres. O segundo maior proprietário de terras dos Estados Unidos é Ted Turner. As terras preferidas do também fundador da CNN é uma fazenda de 590 mil acres no nordeste do Novo México e sul do Colorado. No total, as terras de Ted Turner têm cerca de 2 milhões de acres. Já em Londres, o britânico Hugh Grosvenor não precisou trabalhar para ser dono de metade da cidade de Londres. Hugh herdou o patrimônio de seu pai, Gerald, um rico aristocrata e filantropo muito conhecido na Grã-Bretanha. Chamado de dono da metade de Londres, Hugh agora é dono da maior parte dos bairros de Belgravia e Mayfair. O patrimônio de Hugh gira em torno de 12 bilhões de libras, fazendo dele a pessoa mais rica da Inglaterra e do mundo, com menos de 30 anos. E diante de pessoas tão poderosas como as que citei, poderíamos dizer que elas são praticamente as donas do mundo. Na verdade, caros amigos, mesmo que essas pessoas tenham poder, muitas terras e riquezas, elas estão longe do topo com pessoas com mais propriedades do mundo. Então vamos lá que eu vou citar as 3 pessoas que podem realmente ser consideradas as donas do mundo. Que tal começar falando do Papa? Sim, o Papa Francisco é um dos homens com mais propriedades no nosso planeta. Você tem ideia de quantas propriedades o Vaticano possui apenas na Itália? Além de ser proprietário do menor estado soberano do planeta, o Papa é dono de cerca de 20% dos imóveis italianos. São igrejas, escritórios, hospitais, escolas, asilos, orfanatos, universidades, hotéis, edifícios residenciais e terrenos. Ao todo, todas essas propriedades somam cerca de 115 edifícios. Vale lembrar que, em muitas dessas propriedades, o Vaticano não é obrigado a pagar impostos. O Vaticano possui cerca de 108 acres de terras. Uma quantidade pequena, né? Mas eu estou falando apenas do território onde o Vaticano está localizado. Ao redor do mundo, a Igreja Católica possui cerca de 177 milhões de acres, incluindo instituições religiosas, dioceses e embaixadas pertencentes ao Vaticano. Ao todo, as propriedades estão distribuídas em 81 países. Estima-se que a Igreja Católica é dona de 3 trilhões de dólares em bens imóveis. Em segundo lugar, temos Salman bin, o rei da Arábia Saudita. Salman assumiu o trono em 2015, depois da morte de seu irmão. A vida do rei é regada de gastos extravagantes com jatos particulares, iates de luxo e helicópteros. Quanto às suas propriedades, elas estão espalhadas por todo o mundo, e o hall inclui castelos e palácios mobiliados com peças revestidas a ouro. O rei possui nada mais, nada menos que 553 milhões de acres no total. É muita terra, né? O legal é que o rei não vive só de luxo. Logo que assumiu o trono, Salman decidiu presentear a população do país, doando 32 bilhões de dólares. Considerando que o Estado é o maior empregador da Arábia Saudita, com 3 milhões de funcionários, muita gente foi beneficiada. Mas quem é o dono de mais terras do mundo? Você tem um palpite? Sim, realmente quem tem mais propriedades no planeta é a Rainha Elizabeth. Na Inglaterra, as terras não pertencem ao governo, mas sim à coroa. A Rainha Elizabeth é dona de cada pedacinho do Reino Unido. Se tirarmos os oceanos, ela é dona de 1/6 das terras de todo o mundo. Ela é uma das únicas pessoas do mundo que é dona de um país inteiro, possuindo cerca de 6,6 bilhões de acres de terras. As propriedades da rainha giram em torno de 25 trilhões de libras. Isso a tornaria a pessoa mais rica do planeta. Porém, existe o fato que a tira do topo. A rainha não tem direito ao lucro dessas terras.
Isso faz com que a riqueza real da rainha gire em torno de 275 milhões de libras. Existe também uma curiosidade envolvendo os lucros do rei Salmão e da rainha Elizabeth. As terras do rei equivalem a cerca de 8% do que a rainha possui. Entretanto, o rei usufrui dos lucros de suas terras, que estão repletas de petróleo, enquanto a rainha, como eu citei, não tem direitos dos lucros de seus 6,6 bilhões de terras. Bom, gente, essas são as 3 pessoas, as que mais possuem propriedades no planeta e, de certo modo, podem ser chamadas de donos do mundo. Por hoje é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Até o próximo. Um pedacinho de terra.